nome é André, sou servidor da Biblioteca Municipal, Secretaria de Cultura. Eu vim aqui hoje para a gente conversar um pouquinho mais sobre o trabalho da Biblioteca Municipal e sobre o nosso acervo. Eu vim aqui a pedido da Cecília, nossa amiga Cecília, para conversar um pouquinho mais e explicar para vocês algumas das histórias da Biblioteca Municipal. Eu trouxe hoje para a gente 2 livros. Os 2 livros são do Bernard Cornwell. O Rei do Inverno e O Último Reino. Bernard Cornwell é um escritor muito interessante. É um escritor inglês que ele pega estudos acadêmicos de períodos históricos, períodos que vão desde 300 depois de Cristo a 1500 depois de Cristo, da região da Bretanha, da ilha Bretanha, que inclui Irlanda, Inglaterra e todos aqueles, trazendo para a ficção um pouquinho do relato histórico daquela época, do que a gente julga ser um relato histórico. Nesse livro, O Rei do Inverno, ele trata sobre a figura mitológica que é o Rei Arthur. Não um Rei Arthur daquelas lendas francas, um Rei Arthur que luta contra as invasões anglo-saxãs, e um Rei Arthur que está muito ligado à cultura daquela religião, uma cultura druídica, uma cultura pagã. Então ele traz nesse romance a dualidade, essa divisão que aconteceu na região da Bretanha nessa época, por volta de 500 depois de Cristo. É um registro, é uma época histórica onde a gente não tem muito registro escrito. Então a gente não sabe ao certo como que se deu a história nesse período. Só que existem alguns casos, a gente pegar alguns registros históricos de nascimentos, de nomes de pessoas daquela época, o nome Arthur e os seus derivados era muito comum. Então ele se baseia nisso para trazer a cronologia do Rei Arthur naquela época e nessas lutas. A história deles são dividida em 3 livros. É uma história emocionante, que prende você da primeira página até a última do terceiro. Envolve várias coisas, envolve culturas e crenças pagãs da região dos costumes celtas, costumes egípcios, dos diferentes povos daquela região, sejam eles saxões, anglos ou o pessoal mesmo nativo. E ele consegue trabalhar e trazer uma luz muito grande a essas lendas que permeiam a nossa história. O outro livro dele chama O Último Reino. É o primeiro livro de uma sequência, se não me engano, de 11 livros. Ele trata aqui da parte da unificação da Bretanha. Então, por volta de 1000 depois de Cristo, com mais invasões, dessa vez pelo povo germânico, os dinamarqueses, os escandinavos, o pessoal viking, que fazia esse movimento viking. A invasão deles, buscando terras férteis na região da Bretanha, principalmente ao sul da Bretanha. E o Uhtred é um personagem fictício, que ele seria descendente de uma linhagem do norte da Bretanha, só que ele é capturado por esses dinamarqueses bem no início, e a vida dele muda, Então ele vai estar diretamente ligado nesse conflito pela posse das terras e pelo poder nessa região. É um livro fantástico, aborda toda a vida dele, cita por volta de 100 anos daquela história. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais do que se aconteceu naquela época, como que foi a integração da Bretanha, como que foi a unificação, ou mesmo como que foi, pelo que a gente tem de respaldo histórico, a lenda arturiana, eu recomendo muito ler esses 2 livros e a continuação deles. Atualmente na biblioteca a gente conta com mais de 35 mil exemplares de livros, todos disponíveis gratuitamente à população. Então convido todo mundo para estar vindo aqui. A biblioteca está aberta, mesmo com a pandemia. Estamos seguindo todos os protocolos. E para você fazer uma ficha, se você trazer um documento de identidade e um comprovante de endereço, a gente faz a ficha na hora e você pode ter acesso a qualquer livro aqui. Então venha todo mundo conhecer e mergulhar nessas histórias maravilhosas.